Nós de novo, falando a parada aqui dos principais produtos brasileiros, tá? Dentro do contexto. E a agricultura brasileira, né, meu amigo, vai estar ligado, né, de certa forma, os dois principais, nós temos três principais produtos no Brasil, três produtos que são principais. E você sabe bem, por ordem de surgimento, a cana, depois o café, e aqui esses dois tiveram os ciclos econômicos, né? Ah, professor, tem professor de história que não gosta do termo ciclo econômico porque ele diz que não é um círculo fechado. Ele tem o seu auge, depois ele vai. Enquanto um vai descendo, o outro vai subindo e assim vai. Eles vão se interpenetrando. Mas é usado em vestibular, filho. O dia que você estiver na faculdade, você usa o termo que os caras quiserem que você use lá. Aqui fora, aqui no mar aberto é diferente, tá? E depois soja, tá? Soja, o Brasil aqui bateu esse ano passado agora, 2019, safra recorde de grãos, 251 milhões de toneladas e 121 milhões de toneladas de soja, cara. Então haja soja. E a gente vai explicar o porquê que você come óleo de soja, mano, essa parada aí, tá? Então é o seguinte, temos outros produtos importantes como laranja, que também vai para exportação. Temos o milho, onde nós somos um dos maiores produtores mundiais, exportamos milho para dar com pau. Temos outros produtos interessantes aqui, que, né, no caso aqui o fumo, onde nós, depois eu vou falar sobre o fumo, que é uma coisa interessante, que o fumo ele é exportado e tal, e é em pequena propriedade, como se fosse um minifúndio em pequena propriedade, uma monocultura em minifúndios e pequenas propriedades, uma coisa que é bem diferente. Temos o algodão, que o Brasil cada vez mais produzindo, Mato Grosso vem aqui batendo pesado. Temos também o arroz, o Brasil era, não sei se ainda é, o maior produtor do hemisfério ocidental, perde só lá para os países lá do Oriente. Temos aqui frutas, como o caso de bananas, uvas. Então o Brasil é um potencial. A China já falou que nós e a Argentina somos os celeiros agrícolas, né? Até porque o Brasil e a Argentina têm grandes acordos com a China para exportação de commodities. Então a China precisa desse negócio. Mas vamos começar agora rapidamente para não ficar embromando muito, ok? Quando você fala do ciclo da cana, vamos fazer aqui um engenho, meu filho. Isso aqui é um esboço de um engenho. Isso aqui é o quê? Parece uma ameba, não interessa. Para você é o esboço de um engenho. E o engenho era mais ou menos assim, filha. Mais ou menos assim, tá? Tinha uma área que era a área 1, a área 2, a área 3, a área 4. Aqui passava um rio, tá? Um rio. Tá ok? Isso aqui era o esboço de um engenho. E nós vamos falar então da chamada do cultivo da cana-de-açúcar. Isso você já viu 500 mil vezes em história, em geografia. Então, por que a cana veio para o litoral do Nordeste? Porque a cana veio para o litoral do Nordeste, né? Que você sabe melhor do que eu, que é chamado de Zona da Mata. Por que Zona da Mata, professor? Por causa da Mata Atlântica, né, meu filho? Por isso que é Zona da Mata. Então, nós temos aqui, primeiro, fatores mesológicos. Professor, o que são fatores mesológicos? Fatores mesológicos, meu filho, são fatores ambientais. Isso é mesológico. Fatores ambientais. E aí você tem, por exemplo, como fatores mesológicos aqui, um clima quente e úmido. Lembrando que a cana provavelmente tenha vindo da Ásia Meridional. Então, um clima quente e úmido. Um solo fértil, que era o solo massapê ou massapé, que era originário então da gneisse mais o calcário, né? Então gneisse mais o calcário encontrado muito nos tabuleiros do Nordeste, que foi esgotado pelo ciclo da cana. Então esses fatores mesológicos trazem aqui. Temos também aqui a própria Mata Atlântica como um fator mesológico, porque servia de certa forma para fazer o quê? Lenha. Para o quê, professor? Caixotes, ou você acha que você embalava em plástico? Se naquela época não existia plástico, meu filho. Se liga, vai fazer igual aqueles moleques que vinham da cidade achando que leite de caixinha saía na caixinha. Não sabia o que era vaca? Tenha uma paciência, pô. Então,
clima quente, úmido, solo massapê, Mata Atlântica. E segundo, a proximidade com a Europa, meu filho. Logicamente que o Nordeste tem uma proximidade com a Europa maior, não é, do que as outras regiões. E terceiro, lógico, o mercado consumidor. Você sabe disso. Então, meu filho, esses são os fatores que levaram, não é, a cana ao litoral do Nordeste. Claro que você teve o quê? As consequências, filhão. As consequências disto aqui. Né? O que causou isto aqui? Bom, primeiro, dinamizou a economia do Nordeste brasileiro, né? Então isso você não pode errar. Teve a formação de vilas, a formação de cidades no Nordeste brasileiro. A capital do Nordeste à época era Salvador. Ela só vai passar para o Rio de Janeiro em 1763 com o ciclo do ouro, filhão. Depois, a segunda consequência, formou uma oligarquia poderosa. Professor, o que é oligarquia? A palavra oligos significa poucos, arcos poder. Poucos no poder, é um termo grego. Poucos comandam. Então surgem os famosos senhores de engenho. Olha bem, meu filho, cujo poder rivalizava-se, segundo alguns, com senhores feudais. Mas há livros que eles escrevem dizendo que são duas coisas diferentes. Terceira situação daqui. Traz a escravidão. Isso não é uma consequência que a escravidão vai ser a escravidão negra que vem da África, e depois nós teremos também a escravidão vermelha, que é a escravidão de quem? Dos indígenas, né, dos povos pré-cabralinos aqui no Brasil. Então dinamiza a economia do Nordeste, cria uma oligarquia poderosa, a escravidão, logicamente faz a agroindústria canavieira, mas não uma agroindústria igual a de hoje, de jeito nenhum, em outros moldes, e também traz o que, professor? Introduz a pecuária. Ora, para quê? Para alimentar as pessoas? Não, senhor. Então vou fazer pela primeira vez meu desenho do boi. Isso é um boi. Vejam o nosso boi. Isso, nosso boizinho aqui. A pecuária, na realidade, meu filho, servia para energia motriz. Professor, o que é energia motriz? Energia motriz é a energia que move os engenhos. Então a pecuária veio para isso, a pecuária bovina. Depois é que ela foi para alimento. E depois, por determinações do rei de Portugal, a pecuária foi se afastando porque o gado quebrava a cerca e arrebentava os canaviais, diminuindo assim o lucro que nós tínhamos, né, dentro do Brasil com a exportação de cana. Ora, e aqui esse esboço aqui para que você tenha uma situação aqui. Aqui seria o centro, o hardcore, a área central. Aqui é o engenho propriamente dito, que podia ser engenho real, movido a água, e engenho de trapiche. Você tinha também aqui as plantações de cana-de-açúcar, que eram nessa área 1. Nós tínhamos aqui o comentarista da Globo, Casagrande, e depois tínhamos também a senzala, onde ficavam os escravos. Além das capelas e igrejas, onde o padre todo dia dá aquela comida lá, né, naquele almoço lauto que havia na casa lá do senhor, né, do barão do senhor de engenho, ou também do quem morava por ali. Então aqui, essa área 2 era a área de pecuária, que com o tempo, quando o gado quebrava aqui as cercas, o gado foi sendo mandado cada vez mais para o sertão, e aí ele vai para o Vale do São Francisco e para o Vale, né, do Rio Parnaíba, onde você vai ter o sertão de dentro do São Francisco e o sertão de fora, lá para Maranhão e Piauí. A área 3 era uma área de Mata Atlântica que servia como expansão para os futuros canaviais nas encostas do Planalto da Borborema. E a área 4, o governo, o rei determinou que houvesse uma cultura de subsistência, a área de roça, que era muitas vezes feita pelos escravos, então, ou pelos trabalhadores livres ali, a policultura para subsistência. Subsistência de quem, professor? Das vilas e cidades, porque o senhor de engenho tinha grana para comprar para ele ali, ele tinha uma grana miserável para comprar alimentos, cara. Só que as cidades não tinham.
Então, para não ficar muito longo aí, vou dar esse grau, né? E aí, o que acontece? Isto aqui, vamos arrumar aqui um lugar aqui. A crise vai acontecer no século XVII pela concorrência que nós chamamos concorrência das Antilhas francesas e holandesas, concorrência antilhana, tá ok? Então aí você tem as crises e o professor de história, filhão, que vai contar essa parada para você, não sou eu, né? Então, cola conosco, um vídeo pequeno, porque depois eu vou falar sobre o café, depois vamos falar sobre a soja e outros produtos. Então haja vídeos sobre agricultura, a coisa vai ficar verde. E se eu for daltônico, enxerga 50 tons de cinza, fião. É nós que tamo junto, já Elvis, da paradinha Louco Abreu para não fazer lambança.